Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Olha o que muitos fiéis ainda não perceberam nas paredes da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Algo que está diante de todos, mas poucos realmente contemplaram a profundidade do que agora embeleza e enriquece o maior santuário mariano do mundo. Você já parou para observar de perto o que se encontra na nova fachada da Basílica? O que esses detalhes revelam sobre nossa fé e devoção? A nova fachada da Basílica de Nossa Senhora Aparecida tem chamado a atenção dos fiéis e peregrinos que passam pelo local, não apenas por sua imponência, mas pelos significados profundos que cada detalhe traz. Reformada recentemente, a fachada ganhou novos elementos artísticos e simbólicos que celebram ainda mais a devoção à padroeira do Brasil. Entre os destaques estão mosaicos cuidadosamente confeccionados, que retratam passagens bíblicas, santos e momentos significativos da história da Igreja Católica no Brasil. Esses mosaicos não são meros enfeites, cada um conta uma história, revela um mistério da fé e nos convida à reflexão. Muitos fiéis, ao passarem, não percebem que há uma profunda mensagem escrita nessas paredes, uma catequese visual que dialoga com o coração de quem busca entender os desígnios de Deus por meio da arte sacra. Além disso, a nova iluminação da fachada proporciona um espetáculo à parte. Durante a noite, as luzes estrategicamente posicionadas destacam os principais elementos da arquitetura, criando um ambiente de contemplação e oração. Cada ângulo revela uma perspectiva diferente, oferecendo novas formas de meditar sobre a beleza da Casa de Maria. A nova fachada da Basílica é mais do que uma renovação estética. É um convite silencioso a todos que visitam a Aparecida para olharem além do visível, enxergarem com os olhos da fé e descobrirem os mistérios que Nossa Senhora Aparecida continua a revelar ao seu povo. Já parou para contemplar? Vamos lá para cada detalhe desse lugar lindo. Mais do que uma representação artística, a fachada norte revela a ação libertadora de Deus em favor do seu povo. E os belíssimos mosaicos do local retratam 24 cenas do livro do Êxodo. Primeiro, José é vendido por seus irmãos. José é amado pelo pai, mas de modo possessivo. Isso provoca nos irmãos grande inveja e ciúme. Eles querem matá-lo, mas seu irmão Rubem intervém e consegue salvá-lo da morte. Eles o vendem para o Egito por 20 moedas de prata, representadas no mosaico pelos negociantes e o camelo. Para explicar o sumiço de José ao pai, eles retiram a túnica do irmão, matam um cabrito e suam as vestes com o sangue do animal. Ao ver a túnica, Jacó quer morrer e não enxerga mais sentido para a vida. Segunda cena, José é acusado e preso. No Egito, José, como sempre, um homem bom. A mulher de seu patrão, Putifar, queria seduzi-lo, mas não conseguiu. Ela consegue pegar a túnica de José para tentar incriminá-lo. Próximo a ela está o demônio, que aparece apenas 2 vezes na fachada norte. José é preso pela honestidade porque não se deixou seduzir pela mulher do seu patrão. É a punição do bem, assim como aconteceu com Cristo. É ali no sofrimento da prisão que a vida de José vai mudar e ele vai conseguir sua glória. A terceira cena, José explica os sonhos do faraó. O faraó tem 2 sonhos que ninguém consegue explicar. Diante do rei egípcio, José afirma que é Deus quem interpreta os sonhos, e ele apenas transmite a mensagem assumindo-se como um porta-voz. No mosaico, o faraó é representado contemplando a união do hebreu com o Senhor, presente na cena pelo sinal da mão divina. A quarta cena, José, administrador dos bens do Egito. Depois de demonstrar intimidade com Deus, após explicar os sonhos ao faraó, José se torna administrador dos bens do Egito. Sua vida muda graças à sua humildade, pois reconhece a si mesmo como um enviado. O êxito do governo de José
é retratado no mosaico pelo estoque de suprimentos localizados atrás do trono egípcio. Eles simbolizam a fartura e o estoque feito para os tempos de fome. Próxima cena: José que se faz reconhecer por seus irmãos. A fome, como José havia predito, se alastra. Como o Egito era a maior potência da época, não sofreu graças ao governo do hebreu. Jacó escuta sobre a condição do Egito e ordena que seus filhos consternação e que atingirá também seu pai Jacó. Sem saber que era José, eles se arrependem do que haviam feito. Depois de educá-los e fazer o pai perder a possessão pelos filhos, José se revelou a eles. Essa cena é descrita nos mosaicos, com o hebreu retirando a insígnia egípcia para falar com os irmãos. Ali se apresenta como um deles e lhes dá as terras férteis do Egito. Outra cena: a escravidão hebreia. Quanto mais os hebreus cresciam, mais perigo representavam para os egípcios. Por isso, foram obrigados a um trabalho mais duro, ficando sempre sob controle. O trabalho forçado despersonaliza, torna o homem uma máquina e não mais uma pessoa. Não tem mais um rosto único, este se perdeu. E essa é justamente a imagem do pecado, trabalha-se como uma máquina. Outra cena: Moisés nas águas. Moisés nasce quando era proibido nascer. Tutmoses havia ordenado a morte de todos os homens primogênitos de Israel, jogando-os no Nilo. No mosaico, duas mulheres, que simbolizam muitas, atiram crianças, cumprindo a ordem do faraó. A mãe de Moisés também o coloca no Nilo, mas não o atira. O coloca lá em uma cesta que também nos recorda a Arca de Noé. Assim, a filha do faraó, que se banhava perto dali, o encontra entre os juncos e fica com ele. Em outra cena, Moisés mata o egípcio. Moisés pensava inicialmente que seus irmãos hebreus queriam que Deus os libertasse por meio dele. Ele vê a injustiça com seu povo e pensa ser o único capaz de encerrar esse ciclo de escravidão, pois era formado e educado na corte do faraó. Nessa figura, Moisés é representado com olhos grandes, com quem olha e não vê ninguém com ele. Ele está representado no centro da cena, porque acredita ser o protagonista da ação libertadora. Outra cena: Moisés, pastor em Madiã. Após fugir do Egito, Moisés chegou na terra de Madiã. Lá ficou 40 anos sendo pastor. Casou-se com Séfora. A vida na família faz com que ele seja capaz de escutar e permitir que Deus possa manifestar-se a ele. Em outra cena: Moisés diante da sarça ardente. Moisés, caminhando pelo deserto, vê uma sarça pegando fogo. Ele se detém, olha e vê que a pequena árvore não é consumida. Na representação do mosaico, a Virgem Maria foi inserida na sarça ardente. A tradição da Igreja reconhece na sarça ardente a figura da Virgem Maria, pois ela é a mulher que acolheu o Espírito Santo, o fogo, e não foi consumida por ele. Outra cena é a rebelião dos hebreus. Moisés vai até o faraó com Arão e pede a libertação do povo hebreu para que possam celebrar uma festa ao Senhor no deserto. O faraó não gosta desse pedido e determina mais serviços para o povo de Israel. Isso faz com que o povo se rebele e não queira sair do Egito. Outra cena: os prodígios de Moisés. A vara é, antes de tudo, o elemento que designa o pastor, que a utiliza para guiar e defender. No Antigo Testamento, ela é considerada como cetro, que jamais será tirado de Judá. Ela também é profecia, eleição, sacerdócio. Quando Moisés, junto de Arão, vai conversar com o faraó, pedindo que deixe os hebreus livres, o bastão desse segundo se torna a serpente. Esse sinal, entretanto, não convence o rei egípcio, que ordena que seus magos, representados atrás do trono egípcio, também façam surgir esses animais a partir de suas varas. Porém, nessa confusão, a serpente do faraó
símbolo da morte, engolindo-a. Nem mesmo esse sinal convence o faraó, que continua com o coração endurecido. Essa atitude do rei egípcio está representada na fachada por seus braços cruzados e seu olhar voltado para fora da cena. Nessa passagem bíblica, a igreja vê o prenúncio de Cristo que por sua morte engoliu a morte, como descreve Santo Efrem, o sírio. Quer dizer que não será a morte que irá matá-lo, mas é Cristo, essa serpente de Arão, no seu sacrifício da cruz, que devorará a morte. Outra cena, as pragas do Egito. Quando o desígnio de Deus encontra o pecado, o Senhor não se retira, mas utiliza seu desígnio para destruir o pecado. Primeiramente, ele mostra que o homem que crê tudo dominar é o verdadeiro pecador, pois bloqueia a ação de Deus. O faraó acredita que domina o Egito. Então os fenômenos começam a acontecer para demonstrar que o cosmo deve manifestar seu verdadeiro proprietário, que é Deus. Quando a terra começa a se mexer, o faraó começa sua ruína e nota que não domina nada. Sua figura representada no mosaico está ao centro, sobre um trono que desmorona, pois é outro que move as coisas desta terra e começa a libertar o cosmos do pecado humano. Sua face está confusa, como quem não compreende os acontecimentos. Ao redor deles, as pragas do Egito, descritas pelo próprio Deus como maravilhas. Outra cena, a Páscoa hebraica. Moisés volta de Madiã, percorre mais de 280 quilômetros até o Egito e começa a passar de família em família para convencê-las a fazer uma ceia, conforme o pedido do Senhor. Ela deve ser feita com pão ázimo e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, macho e sem manchas, e as pessoas devem consumi-lo vestidos para partir, de forma apressada. Essa ceia será um memorial, um rito perene. Na representação do mosaico, vemos Moisés marcando a soleira da porta com sangue. O anjo exterminador se inclina diante da porta, pois viu o sangue. São Tiago de Sarug, um monge bispo sírio, diz: como é possível que o anjo se incline diante do sangue do cordeiro? Não é possível. Mas ele se inclina, pois naquele sangue reconhece o sangue do Cordeiro verdadeiro, Cristo. É ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra cena, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho se insere no nascimento do povo novo, que por sua vez é a prefiguração do nascimento do homem novo, que nascerá do encontro com Deus. Ao sair do Egito, o povo terá pela primeira vez a experiência de ser visto não como escravo, mas como livre. A ceia pascal dos hebreus foi a prefiguração da libertação verdadeira, que acontece em sua plenitude com a travessia marítima. O ritual perpétuo não é, entretanto, a travessia a pé enxuto, mas a ceia, na qual já está incluída a passagem que ainda não havia acontecido. Quando o sol se punha, Moisés entrou no mar e de lá saiu quando o sol surgia. Os padres da igreja entenderam que eles seguiam ali a coluna luminosa que é Cristo, o único sol. Depois dessa passagem pelas águas, surge o povo novo. Na representação da fachada, podemos ver na cena da passagem do Mar Vermelho a mão de Moisés com o seu bastão indicando o alto da arcada, onde está a visão apocalíptica do céu aberto, com o ancião, o trono, o cordeiro e os seres viventes, bem como o martírio de Santo Estevão à esquerda e o batismo de Jesus à direita. Essas são as realidades futuras que ainda não vivemos, mas que cremos e professamos. Outra cena é o maná no deserto. Após saírem do Egito, os hebreus ficaram 40 anos no deserto, onde foram educados por Deus para esquecerem a terra egípcia. Ali eles começam a murmurar a partir de sua nostalgia. Em uma noite eles saíram do Egito, mas em 40 anos o Egito demorou a sair deles. Querem comer, e Deus deu a eles o maná pela manhã, e à tarde cordonizes.
Do céu lhes provém esses alimentos para ajudá-los a entender que o comer será sempre uma recordação da ação de Deus. Os hebreus saíram da situação de escravidão, atravessando o Mar Vermelho e esqueceram de tudo. A única coisa de que se lembravam era carne, panela, cebola, melancia, peixe, entre outros. Na representação do mosaico apresenta-se a murmuração contra Deus e as saudades dos alimentos, representados em uma panela. Ao mesmo tempo, parte do povo recolhe o maná e os cordonizes buscando alimentos. Outra cena, a água da rocha em Massa e Meriba. Deus age fortemente em Massa e Meriba. O povo tem sede e começa a colocar condições para Deus, enquanto Moisés tem medo de ser apedrejado e por isso duvida do poder divino. No mosaico é possível notar o demônio tentando o povo para que haja contra seu líder. Ele é representado como um furacão, com a cabeça para baixo, pois vê tudo de ponta cabeça. O Senhor, porém, diz a Moisés que fará brotar água da rocha. Ele, porém, duvida e peca contra Deus. Por esse pecado, ele e Arão não poderão entrar na terra prometida. Na cena, Deus está representado sobre a rocha. Ela, porém, verte a água de sua fenda, que recorda o lado aberto de Cristo. É ali que Moisés bate com seu bastão e faz com que os hebreus sedentos no deserto possam saciar sua sede. Outra cena, Moisés recebe as tábuas da lei. Moisés acolhe as 2 tábuas da lei como se acolhesse um dom, recebido pela grande mão de Deus. Note a desproporcionalidade das mãos de Deus e Moisés. Ele é muito humilde, todo entregue. Abre as 2 mãos, recebendo de Deus essa lei. O povo hebreu teve a experiência de ser conduzido por Deus para fora da terra do Egito e ser acolhido por ele. Deus os fez vir até ele. Não foi o povo quem foi por si mesmo. Por isso, a lei é acolhida como um auxílio para não se esquecer das obras do Senhor, uma ajuda à memória, como forma de gratidão. Isso exige uma contínua fidelidade, vigilância e compromisso, que se resumia no Decálogo. Outra cena, o bezerro de ouro. Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e já podemos perceber que algo deu errado, pois o povo hebreu fez um bezerro de ouro. Ele traz 2 tábuas, pois uma indica a relação com Deus e outra com o próximo. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo, pois o amor vem de Deus. Ele segura as tábuas olhando a idolatria feita ao bezerro, imagem de Baal. O ídolo esmaga-os e eles ficam curvados ao solo. Todos estão de perfil e estão todos com narizes feridos, pois retiraram suas joias para fabricar a estátua. As 2 mulheres atrás a Arão, revestido em seus trajes solenes, o empurram. Arão entende que está no controle, mas é controlado, escravizado pelo pecado. Outra cena, a construção da tenda do encontro. A habitação que Moisés construiu, o tabernáculo, é a prefiguração da habitação de Deus na terra. O verdadeiro templo é o corpo de Cristo. Por isso, a arte apresenta Moisés controlando para que tudo seja feito conforme o próprio projeto desejado e querido pelo próprio Senhor. No 6º capítulo do livro do Êxodo, descreve-se, por exemplo, como deve ser feito o véu. Ele deve possuir 3 cores: vermelho roxo, vermelho escarlate e carmesim. Esse véu era a representação da carne e Moisés assim o descreve. Os mosaicos mostram a construção do véu que divide o templo. Entre os trabalhadores está uma singela e sutil representação da Virgem Maria, trabalhando na confecção do tecido. Santo Efrém, o sírio, afirmou que na Anunciação Maria é a costureira que tece o templo verdadeiro, a carne de Cristo. Outra cena, Moisés vê a glória de Deus. Moisés sobe ao monte, lugar da manifestação de Deus. Essa cena mostra o santuário com esse monte onde o próprio Deus se manifesta, não de forma teatral, mas por meio de sua ação gloriosa. Na passagem bíblica,
Quando Moisés pede que o Senhor intervenha junto do povo, o profeta pede para ver a face divina. Isso, porém, não é possível, e o próprio Senhor coloca a sua mão sobre a face de Moisés, permitindo que, após sua passagem, ele perceba a glória divina. Por isso, a iconografia cristã apresenta Deus com a mão. Os padres da igreja viram nisso um modo de conhecer a Deus. Deus se conhece quando constatamos sua obra. Todas as 4 fachadas serão a manifestação daquilo que Moisés viu na mão de Deus. Elas mostrarão a obra do Pai que Moisés viu na mão e que se cumprirá quando o homem se sentir gerado como filho. Só esse gesto iconográfico dessa enorme mão, que tem mais de 1 metro, contém toda a obra que Deus vai fazer. A proposta é de que cada devoto, ao observar a fachada norte, olhe a obra que Deus fez por meio de Moisés e perceba que Deus está operando em nós uma transformação daquilo que Ele é. É isso que essa mão esconde em cima da fachada. Outra cena, o ancião no trono e o cordeiro. Na parte interna do arco de cada fachada, haverá representações do Apocalipse. Na fachada norte está representado, no ponto interno mais alto, o trono, o ancião e o cordeiro imolado de pé. Isso porque só o cordeiro pode realizar o bem, ao modo do bem. Dessa forma, de longe, será possível ver somente o êxodo. Quando se aproxima da fachada, entretanto, será possível ver a chave de leitura, o Pai e o Cordeiro. Pode-se ler a inscrição: será para vós um memorial perpétuo. Esse é justamente o ponto central, pois a ceia e a memória do comer lembrarão a saída do Egito, e essa memória apagará outro desejo de comer. Ou seja, o homem se desligou de Deus comendo. O pecado aconteceu quando a serpente convenceu Eva a comer o fruto proibido para ser como Deus. Ela comeu, mas morreu. Deus, porém, é o vivente. O início da libertação começa com o comer que não recordará mais o pecado, não despertará mais a paixão, mas recordará o Senhor, que é libertador. Outra cena, o batismo do Senhor e martírio de Santo Estevão. No interior do alto da arcada, 2 cenas bíblicas ladeiam o ancião e o seu trono. À direita vê-se o batismo de Cristo e à esquerda o martírio de Santo Estevão. Há um rio vermelho e um rio branco com 24 peixes dentro, representando 24 anciãos. Essa simbologia recorda que a verdadeira passagem será feita no reino de Deus, que nós já recordamos mesmo na nossa existência humana. Com o batismo, nós lavamos nossas vestes no sangue de Cristo. Por isso, o rio em que Jesus está inserido é vermelho, a veste banhada no vermelho, no sangue do martírio. Sai branca como o rio que brota da cena do martírio de Santo Estevão. Essa é a verdadeira passagem batismal. Estevão é cristão, ou seja, outro Cristo. Ele, o primeiro mártir, morre como Cristo, morre por causa do anúncio da Boa Nova. Enquanto é apedrejado, vê o céu aberto, representado no mosaico pelo ancião no trono, e o cordeiro. Na figura de Jesus, batizado por João Batista, recordamos que somos batizados e revestidos em Cristo. É o batismo que nos dá a vida. É por meio das águas do batismo que o povo de Deus morre para o pecado e se abre à graça da salvação, vivendo a vida não mais de escravos, mas de filhos. Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Estamos sempre em oração por vocês e gostaríamos de conhecer mais sobre a nossa comunidade. Deixe seu pedido de oração nos comentários e conte-nos de qual parte do Brasil você está nos assistindo. Isso nos ajuda a fortalecer ainda mais nossa conexão. E tem mais, não se esqueça de visitar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveite para conferir as novidades e apoiar nosso trabalho de evangelização. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito a divulgar a palavra de Deus pelo YouTube.
Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.